Queridos amigos, a nossa alegria nesse encontro do açaí com a cenoura. Misturam o açaí com tanta coisa, com guaraná, banana, granola, agora que é com cenoura. Eu acho que vai dar uma boa mistura. A minha alegria de poder compartilhar com os amigos. No intervalo dos encontros, eu quase precisei de atendimento médico, de tanto rir, porque encontrei um espírito da mesma laia que eu, o Gilmar, e nós ríamos de nós mesmos, ninguém ri junto, só eu e ele ficamos rindo. Mas essa é a alegria da confraternização. Um encontro espírita não é só falas e reflexões, são ações confraternativas, encontro de corações, troca de ideias. A minha alegria de poder encontrar a nossa Elaine, trabalhadora incansável do movimento espírita, foi para o Pará. O Pará é o centro do mundo, fica embaixo da linha do Equador. Vocês moram muito distantes. Ela conhece o centro do mundo, esteve lá em Marabá e pôde Serra Pelada, Alcarajás, pôde contribuir imensamente. Então, feiras de livros que ela levou para lá, ficou lá, mas não aguentou, teve que voltar para Minas Gerais. Portanto, é uma alegria imensa poder participar do nosso encontro, já ouvindo o Gilmar falando da data limite, do retorno, né? Data limite, parece profecia. E quero também reverenciar os nossos internautas que estão conectados na rede do bem e no canal do YouTube do Jardim das Oliveiras. Eles estão nos acompanhando agora aí pelo mundo. A fala de Tagore: procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todos os meus sonhos em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. A fala psicográfica de Tagore vem ao encontro dos nossos corações, dizendo de que tudo caminha para o divino. O nosso anseio, o nosso projeto cósmico de vida é fazer uma conexão mais profunda com Deus. Todos caminhamos em Deus, para Deus, procurando atualizar dentro de nós mesmos a sua realidade pujante. O projeto reencarnatório, ele nos enseja a pensar de que ele faz parte de um programa de evolução, aonde nós, como filhos, procuramos a identificação com a divindade através de múltiplos mergulhos no corpo e, para tanto, fazermos o reencontro com a divindade em nós mesmos, fazendo-a desabrochar, fazendo-a desvelar do nosso íntimo, no encontro da plenitude com a realidade universal, que é toda bela, encanto,
formosura, harmonia. Nós somos chamados, portanto, a fazermos esse caminho. Esse caminho é uma proposta de iluminação que deverá se dar a cada encontro, a cada etapa. Não só a cada encarnação, mas a cada ciclo de vida. É uma proposta, portanto, que está dentro da lei do progresso. E aqueles que estamos no caminho, na perspectiva do conhecimento espírita, somos beneficiados pelo um olhar altaneiro, de cima da montanha. Porque a caminhada é em direção ao topo, estamos na base. Quem está na base não tem a visão do conjunto. Apenas olha em torno de si as margens que ficam em torno dos seus pés. À medida que vamos, entretanto, fazendo uma caminhada, subindo a montanha da evolução, nós vamos ampliando a nossa perspectiva de análise, vamos depreendendo realidades novas, vamos avaliando o projeto já caminhado e conseguimos agora, cada vez mais, sentir-nos fomentados para continuarmos com mais vigor e perseverança na direção do cume da montanha, no encontro simbólico com a divindade. Nós estamos em meio do caminho, e o Espiritismo nos dá essa metáfora. Tagore nos propõe nos versos o simbolismo dessa caminhada em que o peregrino busca o Criador, e, banhados pelo pensamento espírita, nós precisamos ancorar-nos no aqui e no agora e avaliarmos a necessidade que temos de poder valorizar esse projeto desta etapa do caminho. Eu, você, estamos imersos num corpo e trazemos um plano. Esse plano nos assinala, portanto, com o diferencial do conhecimento da espiritualidade. O nosso projeto não obedece a uma compreensão do materialismo estreito no berço e túmulo. Na visão materialista, nós somos apenas um turbilhão eletrônico caminhando para a desmaterialização através da morte. Do ponto de vista materialista, a biologia nos concedeu um cérebro que pensa em função das suas células, que tem sentimentos em função da conjuntura com que esse cérebro funciona no sistema límbico, e nós somos apenas corpo, que haverá de morrer com a falta de oxigênio no cérebro. A visão materialista nos enseja a pensar que tudo acaba, e se você é dominado aqui ou acolá por uma moléstia irreversível, você não titubeia em antecipar a destruição do seu corpo, porque de que vale viver num corpo que está imprestável, que está dominado por uma doença, que vai lhe levar, inevitavelmente, à morte em pouco tempo? Do que vale você, por exemplo, guardar a sua energia se você já vai ancião, já não consegue enxergar direito, ouvir direito, os seus passos já são mais lentos, e a vida começa a se tornar mais pausada do que devia? A velhice é imprestável para o materialismo. Ele antecipa a morte nos suicídios espetaculares cometidos com a chancela, às vezes, da legislação, em países com alto índice de desenvolvimento humano, como a Suíça, que tem um hospital que obedece o critério também de fazer o suicídio assistido por médicos. Esse é o paradigma materialista. Fala-nos, portanto, de um corpo que vai, dentro dessa perspectiva de análise, vinculado a uma vida que, quando alguma coisa se contrapõe à harmonia desse corpo, logo se abre mão dele. E se, no início da sua formação, a ameaça de um feto surgir sem um braço, sem um pedaço do cérebro, sem uma perna, não titubeia-se para fazer o abortamento eugênico, porque esse corpo será um corpo deficiente. Essa pessoa não logrará viver muito tempo porque ela tem um processo de ausência de uma parte do anencéfalo. Ela é um anencéfalo diagnosticado ali pela ultrassonografia. Então, do que vale dar vida a uma vida que vai viver algumas semanas ou alguns meses? Ou alguém que traz uma deficiência na coluna,
na formação embrionária e vai trazer uma deficiência grave, motora, que vai arrastar por toda a vida. Esses pais, vivendo segundo esse modelo, interrompem esse projeto de embrionário porque ele não serve para colocar no mundo uma pessoa capenga, caxangando, que deverá ser um peso para eles, para os seus pais e para a sociedade. O projeto do materialismo não titubeia em fazer da vida dos filhos, empurrando os pais para a eutanásia, quando os pais apresentam, na terminalidade de uma doença, um processo que não acena para uma vida que não vai além do corpo. Os filhos, até para terem mais tempo, seus pais já viveram, e para usufruírem da herança, não temem promoverem a eutanásia ativa, empurrando os pais para a destruição, em função de que a vida para eles já está finalizando, como uma vela que está se apagando, porque gastou todos os seus ingredientes que lhe mantinham a luminosidade. Esse é o projeto materialista, que enseja passar você para trás o outro que está se antepondo ao seu gozo de vida. Gozo de vida é apenas a estrutura física. Você, portanto, não confere fidelidade muitas vezes aos outros no jogo das competições sociais, porque você não vai perder tempo com o outro. Você rompe a ética proposta pelo materialista, que às vezes é selvagem, para poder usufruir da vida. Por isso, Kardec haveria de dizer em A Gênese que o materialismo é coerente consigo mesmo, nada obstante não seja coerente com a verdade. É esse modelo que muitas vezes permeia a movimentação social do mundo, muito embora o mundo se diga espiritualista, detenha uma religião, mas o jeito de viver é um jeito materialista. O espiritismo se contrapõe a essa percepção e emerge justo para combater o materialismo, falando-nos da realidade do espírito imortal e configurando de que o nosso projeto reencarnatório tem um sentido e tem um propósito. Ele guarda, portanto, um significado em cada etapa de vida. E de que este corpo, formado por 10 a 100 trilhões de células, composta por aproximadamente 7 a 70 octilhões de átomos, ele não é só um turbilhão eletrônico, um vazio material, uma energia que caminha na direção de uma transformação logo mais com a morte física, com a morte cerebral. Ele é uma indumentária. Mais do que isso, ele é um templo em que somos chamados a habitar, movimentando esse turbilhão eletrônico com uma consciência que vive antes do berço e que se sobrepõe ao túmulo, de que estas células que são lançadas no lago seminal dentro da vagina, em torno de 200 a 400 milhões de espermatozoides, elas são guiadas para que façam o seu grande périplo, invadindo o útero através do colo uterino, mergulhando sobre toda a câmara uterina numa velocidade incrível que nem os corredores dos 100 metros rasos do mundo conseguem ter tanta velocidade quanto um espermatozoide, que invisível faz um trajeto até a trompa de Falópio, mergulha na trompa de Falópio e depois de 6, 8 horas de nado, caminhada, ele faz a sua imersão, um mergulho nupcial com o óvulo, que surgiu no extremo oposto de onde ele veio, da trompa. Esse óvulo que foi capturado pela trompa, pelos seus dedos ao acariciar o ovário, e esse óvulo que vai sendo direcionado por um movimento de cílios, como se fosse uma escada rolante, ele encontra esse óvulo no meio da trompa, e ali consuma a fecundação. Um dos atos mais nobres e mais belos descritos pela embriologia. Ali começa a vida. Ali começa o direito à cidadania. Numa célula única, na junção de um óvulo com o espermatozoide. Mas, curiosamente, nessa caminhada de 200 milhões, chegam à proximidade do óvulo aproximadamente uns 100 espermatozoides, 150, no máximo 200. E apenas um, habitualmente, mergulha no óvulo.
É de se depreender, numa visão materialista, que o espermatozoide que ali chegasse fosse o mais forte, o mais competente, o mais apto, porque vencer todos os obstáculos do lago vaginal, lago seminal dentro da vagina, onde é muito ácido, penetrar o colo uterino e avançar e ganhar essa carreira, essa corrida e levar a palma da vitória, deveria ser o espermatozoide mais apto, mas às vezes aquele que chegou lá é o deficiente. Ele não foi caxangando, ele tem uma alteração cromossômica, traz um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. Às vezes ele traz uma sensibilidade à mutação gênica. E é essezinho atrapalhado, tupiniquim, que ganha a corrida. A embriologia, a obstetrícia, a biologia não consegue explicar esse mistério da natureza. Por que aquele espermatozoide deficiente foi o que ganhou a vitória da corrida, do ranking, entre aqueles milhões que foram jogados inicialmente? Ali modela-se o novo ser. 7 dias depois, aquele ovo cai na câmara uterina e começa numa multiplicação geométrica, ciclópica, imensa, intensa, a se enraizar no útero. E logo, nas primeiras semanas, da 5ª à 8ª semana, 9ª semana, nós temos o período embriogênico. É onde aquelas células se multiplicando compõem um rascunho do que vai ser você, eu. Quase que invisível a princípio. Elas se multiplicam com tanta velocidade, e quando chega no 8º para o 9º mês de gestação, você está pronto. O seu rascunho está completo, inclusive sem um braço, com a proposta de não ter um braço. Inclusive com esta ou aquela deficiência, às vezes já ali estampada. A partir daí vai surgir o período fetal, engorda e amadurecimento, só. E nesse período pode surgir outras coisas que favoreçam a alterações teratogênicas, mas muito mais raras. O primeiro período inicial, o embriogênico, é quando nós somos mais sensíveis às alterações orgânicas, às alterações mutantes, aos processos congênitos, às alterações de natureza hereditária que ali se configuram em função da qualidade e da quantidade dos cromossomos, a mais ou a menos. Enfim, está você dentro do útero se desenvolvendo. Sem um pedaço do cérebro, quiçá. Às vezes sem um braço. Às vezes sem os olhos. Às vezes sem as pernas. E às vezes completo, aparentando normalidade intrínseca. E ao acolhermos nesse primeiro olhar, esse projeto reencarnatório, do ponto de vista espírita, nós reconhecemos a divindade, ali se fazendo presente. Quando alguém se projeta do topo de uma montanha para tombar num suicídio calculado e frio, depois de uma decepção, depois de um desgosto na vida, ou alguém que, valendo-se de um impulso, em função de uma traição, toma conta de uma arma, valendo-se de um petardo alcançado na cabeça, estraçalha o cérebro num só tiro, eliminando uma vida física. É esse que volta no atendimento de emergência, compondo os ditos anencéfalos. Eles não têm uma parte do encéfalo, mas têm sistema nervoso central. Eles não têm uma parte que lhes suscite viver por longo tempo, porque eles destruíram. E a reencarnação é a medida da misericórdia e da terapia universal que nos enseja, através de um novo corpo, recuperarmos a nossa integridade, rompida em função de um orgulho, em função de um impulso, em função da ausência de um sentido de vida que nos fez, por exemplo, destruir a existência corpórea, destruir um corpo que nos servia de instrumento. Ao profanar-nos um templo, nós recebemos da divindade um novo templo, mas que traz as marcas do templo anterior, fazendo-nos entrever de que precisamos refazer o caminho, como alguém que foi para um beco e está fazendo agora o caminho de volta. Olhar para uma criança deficiente dentro do útero é o olhar ateniense, e não o olhar espartano. Se está normal fisicamente, deixa nascer. Se está anormal,
como Esparta fazia, pula para fora, sacrifica-se porque não será um bom soldado. Na visão espiritista, aquele que vem, vem. E aquele que vem vai ser acolhido com todo o amor, porque é um projeto reencarnatório divino, do qual você faz parte na posição de mãe ou pai. E ainda que ele seja um projeto aparentemente normal, e que dure só 2 meses, e você perca, como vi uma mãe dizendo, puxa, a minha ansiedade por ter um filho é tão longa, de tanto tempo, e quando eu consigo engravidar, eu perco. E eu fiquei olhando para ela, num sentido de quase comunhão de lamentação, quando ela interrompeu a própria fala e disse, mas agora eu sei o que é ser mãe. Eu nunca esqueci a fala dessa moça. 2 meses grávida foi suficiente para ela entender o quão é sagrado ser mãe. Ela não teve o filho e nasceu morto. Ela não teve um filho e perdeu quando tinha 2 meses. Ela perdeu um filho gestando no 2º mês. O suficiente para ela se sentir mãe. Aprender esse sentimento tão cósmico, tão divino, tão identificado com a cocriação divinal, que é a possibilidade de reproduzir um corpo, dando ensejo para que um novo ser surja. Todo feto é reverenciado na doutrina espírita. Toda criança que nasce deve merecer o nosso acolhimento e as nossas homenagens. Toda mulher que consagra a gestação até o fim, ainda que os médicos se juntem para dizer aborta porque ele tem uma deficiência, nós deveríamos nos ajoelhar diante dela e venerá-la, pela forma pela qual ela se coloca diante de um projeto que é divinal e no qual ela reconhece. Uma mulher que consegue levar a termo uma criança, como vi em Belém, o primeiro filho nasceu surdo daquela mãe, o 2º filho nasceu surdo, o 3º filho nasceu surdo. Quando ela engravidou do 4º filho, os médicos foram unânimes, dizendo, você vai abortar, você vai ter um 4º filho. E ela, católica, fiel ao reverenciamento à vida, disse, eu vou ter, médica, sabendo que há por trás um desígnio divino dentro do seu contexto religioso, ela disse, não, eu vou ter o meu filho. Já tinha feito o estudo das taras que pudesse gerar aquela repetição de 3 filhos surdos. E deixou nascer o 4º. A despeito da pressão médica e de alguns amigos que impulsionavam-na para que ela cometesse o fetocídio, cometesse o abortamento, ela deixou nascer. E o 4º nasceu com ouvidos de tuberculosos. Ouve tudo. E é a âncora dela para atender os 3. É o reverenciamento da vida. Nós não sabemos o que está por trás. Porque aquela criança que a gente diz que ela não tem alteração nenhuma, ela nasce e depois faz os pais emagrecerem de tão hiperativa que ela é, que não tem risperidona, ritalina, vanvance, que faça, não tem uma babá, quando se tem, que consiga manter a estética corporal, porque ela vai emagrecendo e você pensa que ela sofre de anorexia. Não, é a criança que ela tem que estar correndo atrás. Nós não sabemos o que está por trás de um projeto reencarnatório. A normalidade pode guardar algumas disfuncionalidades emocionais, psíquicas. E aquilo que a gente acha que é anormal vai ser um gênio que vai brindar a humanidade com peças literárias incomparáveis. Assim, o nosso reverenciamento ao projeto existencial que nasce nas entranhas de uma mulher. E poder dizer sim à vida. E quando nós olhamos o nosso corpo, necessariamente nós precisamos reverenciar a nossa história. E valorizar o aqui e agora para dizer e afirmar de que a nossa encarnação, pelo menos daqueles que estamos aqui e aqueles que estão nas redes virtuais, eles estão apoiados, quiçá, num planejamento espiritual. Nem toda encarnação é planejada. Algumas se dão pelo automatismo da lei. Alguns espíritos,
como os espíritos disseram a Allan Kardec, lá na questão 665, depois vocês podem confirmar, eles nascem por conta própria, eles têm simpatia, desejos de comungar alguns vícios e algumas paixões, e eles reencarnam com esse objetivo. A reencarnação é um projeto cósmico de evolução, mas não significa que toda encarnação seja uma experiência que esteja apoiada num planejamento e cujo objetivo é nobre. A pessoa que pode reencarnar pode estabelecer um projeto que esteja um projeto vinculado às viciações, às paixões brutais, como dizem os espíritos. Então do que vale? De que vale? Que será uma experiência que acordará naquele espírito o desejo de fazer um outro caminho. Veja quanta beleza tem no nosso livre-arbítrio, porque o planejamento nos envolve. O planejamento respeita as nossas escolhas. E diz ainda aos espíritos Allan Kardec, quando Kardec pergunta, pode alguém enganar-se quanto ao seu projeto reencarnatório, quanto ao seu planejamento? Vocês sabem que os espíritos disseram? Sim, pode enganar-se. E pode estabelecer metas que estão acima das suas forças. Alguém já deve estar se dizendo aí, então é por isso que eu não aturo meu esposo, está acima das minhas forças. É por isso que a minha esposa, assim, eu reconheço que é tão difícil, eu não tinha condição de levar a bichinha até o fim. Essa prova está acima das minhas forças. Cuidado, isso é acomodação. Não é esse o caso. São espíritos que alinhavam projetos que às vezes eles não têm a estrutura para levar avante. Mas como os espíritos permitem? Está na esfera da decisão e das possibilidades. Eles podem dar conta ou não. E às vezes são tão ousados e não dão conta. Mas mais do que isso, diz os espíritos Allan Kardec na mesma resposta. Há espíritos que programam reencarnar para viver uma vida inútil e ociosa. E muitos de nós assim, não, eu estou indo bem bom, porque eu já fiz o que tinha que fazer nas outras encadernações. Agora eu estou aqui só usufruindo. Nada. Você está se acomodando e está deixando passar o tempo e não está aproveitando as oportunidades que essa encarnação deverá lhe dar e que você planejou no mundo espiritual. Mas há espíritos que programam reencarnações na inutilidade, na ociosidade. E, diz os espíritos, eles sofrerão a experiência e buscarão a divindade para restabelecer nas próximas existências um outro projeto que esteja mais coerente com as suas necessidades mais fundamentais e básicas dentro do seu avanço que deverão empreender na evolução segundo a lei do progresso. Mas, de um modo geral, meus amigos, nós estamos em curso num planejamento. Você não reencarnou em Belém do Pará de qualquer modo, é porque você mereceu. Tomar açaí, comer pato no tucupi, maniçoba, podem ficar com água na boca. Se vocês se esforçarem aqui, vão reencarnar lá, na próxima, porque lá é o centro do mundo. Passa. A linha do Equador, a gente vê, ela é luminosa. Não tem frio. E você se ilumina de qualquer jeito, porque é muita luz. É tanta luz que você transpira. Você reencarna no lugar que precisa reencarnar. E não tem o direito de dizer para os pais, eu não pedi para nascer, porque você implorou muitas vezes. E chega aqui, eu não pedi para nascer, pediu, suplicou, chorou, disse, eu vou fazer, eu vou agora, eu dou conta. E agora você fica cheio de manha. Ou não quer aceitar os pais que estão envelhecidos, ou não quer aceitar os pais que estão botando normas para você no processo educativo. Não há erro desse ponto de vista. E foi você que escolheu, não foram os espíritos que obrigaram você a nascer em São Gotardo e ter essa experiência maravilhosa no meio do alho, das batatas, das cenouras e dos morangos.
Você veio e reencarnou na família que você precisava reencarnar. E aquelezinho que veio com o seu irmão antes ou depois, veio na hora certa. Não tem erro desse ponto de vista. Se você participou desse planejamento, excluindo aquelas situações que eu citei anteriormente, você fez parte da sua programação espiritual. Esse planejamento está tudo certo. Só falta você fazer a sua parte. Ah, mas ele não está fazendo, ela não está fazendo. Problema dela ou dele que não estão fazendo. Eu vou fazer a minha. Eu não vou subordinar a minha parte do meu projeto reencarnatório ao outro. Porque senão eu vou colocar a responsabilidade do meu caminhar em alguém. É muito comum a gente dizer isso, né? Não, ela não quis caminhar comigo, eu dei um chute nela, mas precisava chutar. Se ela não quis caminhar, deixava ela ir. Por que chutou? Por que fez feminicídio? Não precisava fazer feminicídio. Ou masculinicídio também, porque existe isso, não é falado, mas existe. Por que você teve que chutar o cidadão porque ele não quis? Deixava ele ir, o pobre coitado, ele vai se estrubicar para lá e você segue o seu caminho. Mas aí não, você vai e para de viver, porque ele se foi, porque ela se foi, e coloca o seu projeto existencial no lixo, porque desconhece que tem filhos, desconhece que você tem uma profissão, desconhece que você não nasceu para atender aquela pessoa em regime de conjugalidade. Se o programa, o projeto foi interrompido nesse ponto, os outros estão aí. E, aliás, você tem chances de dar um salto de qualidade, porque se cumprir o projeto ao lado de alguém tem um valor, suponhamos, 5, cumprir esse mesmo projeto sem a pessoa ao seu lado, você sozinho, assumindo uma posição de pai e mãe, imagine que você vai para 10. Quando alguém falece ao nosso lado no trabalho, a gente tem a chance de crescer mais. Porque você acha que você cresceria mais nascendo do lado de Francisco de Assis ou do lado de Saddam Hussein? Onde você acha que você cresceria mais? Francisco de Assis, tudo que você fizesse, ele perdoava você, ele abençoava e tudo. Saddam Hussein logo lhe dava um socão. É por isso que Deus não coloca os espíritos iluminados, porque ele poderia, ele é dono de todo o universo, ele colocava um espírito iluminado em cada lugar, e em cada família. Podia fazer isso? Podia. Mas não, veio um aqui e um acolá, para a gente não perder referências. E haja Saddam Hussein. Haja Saddam Hussein. Não ria, porque o Saddam Hussein pode ser você. Você é o desafio para o processo do crescimento do outro. É verdade. O nosso projeto reencarnatório, portanto, ele tem a ver com as pessoas mais difíceis. Veio-me agora a lembrança, o que coloca Rob Kazarjan, a notável psicoterapeuta norte-americana, quando narra a história de Hans, dizendo que Hans era um aluno de Gurdjieff, que era extremamente difícil, intolerável. E a turma não aceitava o Hans, engolia o Hans. E numa das vezes que Gurdjieff se afasta da cidade, em Paris, onde ele lecionava na sua escola de transpessoalidade, a turma aproveitou e cuspiu Hans para fora da turma, do grupo. E quando Gurdjieff chegou, Hans não estava mais frequentando a escola. E ele então foi buscar Hans, e encontrou Hans, que era descendente de russo. Foi a um bairro e encontrou Hans, e convidou para voltar. Hans não quis. Ele disse: Hans, você pode voltar que você não paga a mensalidade. Hans não quis. Ele disse: olha, você não paga na mensalidade e não paga a hospedagem. Hans não quis. Nem a comida. Hans não quis. Olha, você volta que eu pago para você estudar. Aí Hans quis. Porque Hans era levado da breca, mas não era burro. Aí ele voltou. Quando ele voltou, a turma ficou ouriçada, porque Hans tinha voltado. E quando a turma soube das regalias de Hans, eles ficaram de forma assim insurgirem contra o mestre, que era Gurdjieff. Então Gurdjieff precisou fazer uma reunião de acomodação da turma e disse assim: ó, eu sou o professor da teoria e Hans é pago porque ele é o professor das aulas práticas. Vocês têm que conviver com ele. Há muitos Hans em Belém do Pará. E há alguns pequenos Hans em São Gotardo.
que nos estimula o processo evolutivo, porque lidar com alguém difícil é desafiador. Nos estimula ao desenvolvimento de virtudes. É por isso que nós, no nosso projeto de reencarnação, a gente não traz só espíritos simpáticos. Compensa a divindade no planejamento, trazendo espíritos desafiadores, que têm relações animosas, adversificadas em relação a você, e nessa diversificação vem os adversários, e ele compensa colocando alguns amores aqui e acolá. Então, no lar sempre tem aqueles com quem você simpatiza, é cúmplice, e aqueles que são duros de poder conviver. Às vezes um pai é fácil e a mãe é difícil, ou o inverso. Um irmão é legal, o outro irmão, você precisa ter muita tolerância para conviver com ele. E assim você vai compondo o seu processo evolutivo. O seu planejamento está certo. Olha que eu estou incorporado agora. Está certo. Ou seja, você nasceu com o corpo que precisava nascer. Não reclame da sua estatura, nem da sua largura. A largura está por conta das escolhas já no aqui e no agora. Não é no lá e então, a altura do lá e então. Não reclame se você traz uma plástica corporal que chama a atenção pela formosura, ou se você traz uma plástica desafiadora que chama a atenção pela fealdade. Está tudo certo. A misericórdia divina ainda deu a medicina estética para você dar uma guaribadazinha, esconder algumas coisas e assustar menos pessoas, mas é melhor assustar menos do que seduzi-las, seduzindo-se e perdendo a encarnação de novo. Como está em Os Mensageiros, o Espírito que roga a misericórdia divina para que lhe alivie a possibilidade de reencarnar sem perder a reencarnação. E nasce aleijado, com aleijume, para não tombar novamente na beleza física, na sedução, perdendo o seu projeto reencarnatório. Então está tudo certo. Você renasceu com as condições ideais para você aproveitar a sua reencarnação. Valorize esse corpo. Não o preencha com coisas demasiadamente tóxicas, nocivas. Aqui e acolá, eventualmente, você se engana acerca de si mesmo e às vezes toma uma atitude que não é correta. Passa alguns anos, por exemplo, no tabagismo, mas se deu conta, abra mão dele. Faça o caminho de volta agora. Libere-se de substâncias tóxicas. Regule a autonomia do seu corpo, sem sobrecarregá-lo com demasiada quantidade de gorduras. Avalie para que a sua atividade corpórea mereça uma atividade física, a fim de que você possa manter os neurohormônios e a queima das calorias, dando-lhe um corpo com melhores condições de habitá-lo por mais tempo. Porque, segundo Allan Kardec nos diz, e os espíritos alinhavam em mais de uma questão e em mais de uma obra, das obras básicas, que na maioria das vezes, os sofrimentos que experimentamos, eles estão relacionados às escolhas desta vida e não da outra. Quantos infartos se estabelecem em razão de uma má alimentação combinada com mágoas que você guarda dentro do coração e as acaricia e não faz nenhum regime, nem físico, nem psicológico, para poder se liberar das suas entranhas, naquilo na qual você está ancorado, preenchendo no chakra cardíaco distonias que vulnerabilizam o coração e as coronárias, fazendo com que você antecipe uma desencarnação que estava prevista para um determinado ano e você o antecipa 10, 20 anos antes, em razão de um estilo físico e emocional de viver e moral de existir. O nosso projeto reencarnatório, portanto, ele programou para que tudo desse certo. Eu, particularmente, no lance autobiográfico, sempre olhava a minha família e percebia, nós éramos 8, somos 8 irmãos, naquela época onde a televisão ainda nem preto e branco tinha chegado. Então o papai e a mamãe caprichavam, povoando a Amazônia, que é desértica. E eu nasci no meio, bem no meio, eu sou o quarto.
mas graças a Deus consegui nascer, porque meu pai já ia avançado de idade. E eu estimulava, porque, segundo Emmanuel, os espíritos estimulam os pais a transarem, para nascerem antes do tempo programado. Mas lá, na história da minha família, eu acho que era ao contrário. O papai estava demorando muito, e eu estimulei para que desse. Estimulei, e ele foi, seduziu a minha mãe era muito católica, e ele era um espírita assim, mais ou menos. Vocês conhecem o espírita mais ou menos? É aquele que estuda, nunca consegue ser. Ele desencarnou meio espírita, mas espírita inteiro, ou seja, espírita imperfeito. E a minha mãe, que era católica, de rezar missa em latim, quando foi começar a conhecer o espiritismo lendo o evangelho para o meu pai, que era meio atrapalhado, ela notou que tudo que ela lia fazia sentido para ela. Ela não tem nenhum cacoete, nem de se benzer, nada. Não adora uma imagem, nada. Fico impressionado como aquela mulher que fazia as missas em latim, não tem um atavismo do catolicismo. Me dá até uma raiva de ver como ela é tão superior assim. E o meu pai, que nasceu em família espírita, desencarnou, agora está lá no mundo espiritual, e ainda está se perguntando muitas perguntas óbvias de serem respondidas, porque ele nasceu com uma deficiência física grave, ele tinha uma deficiência do lado direito, ele tinha uma perna pequena e um braço pequeno. Deus segurou ele no corpo. Ainda trouxe um transtorno psiquiátrico grave, um transtorno do humor. E ele dizia, não sei por que eu nasci assim. E uma vez eu perguntei no evangelho lá para ele, pai, se o senhor fosse bom, o que é que o senhor seria? Aí ele disse, desembargador. Quer dizer, ele não seria advogado, juiz, desembargador. Quer dizer, ele vai logo para o topo. E eu fiz uma segunda pergunta para ele. E nós? Vocês tudo estariam perdidos. Ele teve um momento de lucidez. Porque a gente reencarnou pobre para poder a pobreza segurar a gente. E ele veio manco, porque ele andava assim, ponto e vírgula, para poder segurar. Para poder segurar. E o transtorno mental, para que ele pudesse se recuperar. Um dos meus irmãos desencarnou, e quando se comunicava, dizia assim, vocês não imaginam os comprometimentos do nosso pai. Quando ele adormece e sai do corpo, os espíritos com punho cerrado vão ao encontro dele. Meu pai desencarnou com 92 anos, na UTI, e a gente atendendo o obsessor ainda nas reuniões de desobsessão. Desde que eu me entendo como gente, dentro do espiritismo, trabalhando nas atividades mediúnicas, nós atendíamos o papai, através das entidades que se comunicavam vinculado a ele, que foram lesadas por ele coletivamente. Então, quando eu olho essa safra de políticos que estão aí, eu fico imaginando o papai amanhã. Eles não sabem para onde estão caminhando. Os transtornos psiquiátricos que estão sendo gerados quando lesam o erário público, quando estabelece a corrupção francamente consciente e decidem entrar nesses mecanismos criminosos que o poder enseja se experimentar e cedem e caem à tentação e se transformam em maus políticos, porque se comprometem não com um ou outro espírito, com coletividades. Meu pai tinha comprometimentos na área da política. Quando ele entrava em surto, ele dizia, pode deixar, que eu vou ser o presidente do Brasil. Eu me vejo subindo a rampa do Planalto. Olha só. O mínimo que ele dizia é que ele ia ser prefeito de Belém. E bastava entrar em surto e começava a vir o passado de volta. E a gente olhava para ele tão limitado. E ao lado dele a minha mãe, como espírito tutor reencarnado, dando ensejo de um enquadramento adequado para que ele não se perdesse nessa encarnação, e nós, a nosso turno, enquanto projeto coletivo de família, pudéssemos levar a nossa encarnação a contento, porque com esses transtornos ele logo foi aposentado por invalidez, e as condições econômicas se fizeram frágeis, e a minha mãe teve que sair ao mercado de trabalho, para fazer os expedientes do artigo 99, o 101, aquelas coisas todas, para poder subir e poder alcançar um rendimento favorável a que se mantesse razoavelmente o suprimento da família. Esse equilibramento que você só entende quando entende de espiritismo. E eu, o quarto reencarnado.
E um lance que sempre eu gosto de alinhavar para mostrar como é que existem as coisas. Tinha um irmão antes de mim, chama-se Eduardo, é o terceiro. Ele era diferente de mim. Ele gostava das festas, das farras, e eu gostava do centro espírita. Agora ele não ia para farras, para festa, com a roupa dele, usava a minha. E vinha com sapato lameado, as roupas, pobre, tem uma roupa e tem uma roupa. Então ele sujava minhas roupas e eu brigava com ele. Eu queria levá-lo para o centro espírita. Aqui e acolá ele ia, mas ele queria ir para as atividades que lhe eram afins. Ele era um espírito diferente de mim. E eu encrencava com ele até um dia que eu entendi que cada um tem livre-arbítrio. E eu deixei de cobrar, e ele deixou de cobrar de mim. Aí nós ficamos irmãos, de verdade, porque era um litígio completo. Mas o que eu quero dizer nessa relação era o meu pai. O meu pai tinha uma afinidade pelo meu irmão enlouquecedora. Se nós estivéssemos jogando bola na rua, que não podia, e o meu pai visse eu e ele, como aconteceu, ele ia me chamar a atenção e me ameaçar com surra, e o meu irmão não acontecia nada. E eu olhava aquela desproporcionalidade no trato educativo e ficava muito preocupado, porque eu não entendia isso. Mas também, por outro lado, o meu pai, por ser uma pessoa muito ousada e difícil, quando ele entrava em crise, adivinhe quem tinha paciência de Jó para com ele? O Eduardo. Eu ficava olhando, mas como é que ele consegue ter tanta paciência com o velho Abel? Abel era o nome do meu pai. Ele tinha uma paciência com meu pai que eu não tinha. Eu digo, mas eu sou espírita, sigo Jesus, e o Eduardo é que tinha o comportamento cristão com meu pai. Me dava uma inveja assim, fraterna. Era um amor consolidado, era um amor de outras vidas. Quando a gente queria remover uma questão difícil, a gente chamava Eduardo e dizia, vai lá, Eduardo, que o papai te atende. Por exemplo, exame de próstata. Exame de próstata meu pai não queria fazer, porque tinha o toque retal. E quando a gente falava no exame de próstata, ele excomungava. Aí o que a gente fez? Usou o Eduardo. Eduardo, vai levar o papai para fazer exame de próstata. Eduardo botou o papai no carro, disse, o senhor vai fazer exame de próstata. Ele disse, é? É. O senhor já sabe, o senhor vai levar uma dedada. Era assim. E ele riu, começou a rir. Quando a gente ama alguém, esse alguém pode aprontar, a gente sempre encontra um jeito de desculpar. Mas quando a gente não gosta, a gente fica pesquisando o pequeno gesto para criticar e censurar. Por isso que o amor dos enamorados fazem eles olharem tudo cor-de-rosa. Quando nos enamorarmos da divindade, no processo iluminativo, aí nós vamos entender por que Francisco de Assis era do jeito que era. Tudo para ele era enamoramento. A fera, o lobo, as estrelas, o sol, o vento, a água, as ervas daninhas, tudo era divino, enamorado, iluminado. Nós temos esses lampejos, e o Eduardo tinha isso, e o meu pai tinha agora com ele. Então nós aprendemos a respeitar a sacralidade daquele amor recíproco de pai e filho, que se manifestava naturalmente com desproporcionalidade, em função da evolução do meu pai, mas se mostrava como é que acontece quando nós conseguimos amar alguém. A gente cede, tem mais tolerância, tem mais paciência. E foi de tal modo que um dia, quando ele estava para a UTI para desencarnar, e estava se aproximando, ele não tinha chance dele sobreviver, nós, os filhos, a maioria de nós somos médicos, íamos visitar o papai. E adivinhe qual foi o último filho a visitar o papai? O Eduardo. Quando eu fui, ele estava recém-internado, quando eu entrei, adivinhe o que meu pai disse? Cadê o Eduardo? Era eu que estava chegando, ele nem me cumprimentou. Cadê o Eduardo? E eu disse, olha, vai visitar o velho está para ir. Como é? Meu irmão, Eduardo, é médico anestesiologista, portanto, rato de hospital, não ia visitar o papai. Precisou o filho do Eduardo, o neto do papai, vir do Rio Grande do Sul a Belém e chegar com o Eduardo e dizer, como é, pai? Tu vai visitar o teu velho ou não vai? Ele está para desencarnar. E o Eduardo foi, porque era a hora da despedida. É muito difícil nós nos despedirmos de quem a gente ama.
Quando alguém se vai que a gente ama muito, o nosso coração cai em prantos. A saudade se aformoseia, mas a dor é inevitável do início, sobretudo quando vai se consolidando o luto. O Eduardo não queria dizer adeus, porque havia um grande amor que estava saindo do corpo. E ele foi o último filho a visitar o papai, numa demonstração de que era muito difícil ir a uma UTI. Era fácil frequentar o lar, era fácil tolerá-lo, porque quando a gente ama alguém, a gente ama, não importa o quanto a pessoa é difícil, para a gente não é tanto, para os outros ela é horrível, para a gente não é tanto. Mas quando esse que a gente ama declina da convivência, ou quer partir, ou a vida leva do ponto de vista da coabitação física, nós sentimos muita dor nas entranhas da alma. Por isso precisamos respeitar as pessoas que perdem a convivência física, mesmo sabendo que todos somos imortais. Porque há um tchan de amorosidade, de um abraço, de um aconchego que faz falta, faz muita falta. É por isso que as mães têm tanta dificuldade de suportar a perda dos filhos. Mas o lance da minha família, para concluir, não era só do Eduardo com meu pai, era da minha mãe com meu pai. Esse anjo tutelar, que ele não conseguia entrevê-lo quanto ela era grande no projeto reencarnatório dele e da família como um todo. E um dia, ela me disse assim, quando nós estávamos na cozinha, e ela já estava muito cansada de tantos afazeres em relação a tudo, e a ele disse, eu não vejo a hora de cumprir a minha missão e voar. E eu lhe disse, não, a senhora não vai deixar o seu boneco conosco, a senhora só vai depois que o seu boneco for primeiro. A gente fazia assim com ela. E o meu pai, então, umas semanas depois, deitado no sofá, olhando para cima, disse assim, estávamos os filhos, a minha mãe, ele disse assim, sabe, Ni, eu estive pensando, na próxima encarnação, eu acho que eu vou aceitar vir teu esposo de novo. Como se ele estivesse fazendo o maior favorzão para ela. Nós começamos a rir. E de que vocês estão rindo? Ele não sabia de tão inocente que ele era, de tão limitado evolutivamente que ele era. O nível de consciência dele era de um outro patamar. Ele não conseguia ver que ela era um anjo tutelar. Mas esse anjo tutelar, nesses 92 anos, quando ele estava para desencarnar, deu uma demonstração patética do que é a fidelidade a um projeto reencarnatório luminoso. Eu estava em viagem, ela programou a visita, porque ela ainda não tinha visitado, nada obstante, a UTI tivesse franqueado a visita a ela. E ela disse, hoje eu vou visitar o Abel. E quando ela foi trocar de roupa, ela tombou, porque tem Parkinson, e fez uma fratura de mão. E quando quiseram levá-la ao atendimento de emergência, ela disse, não, eu vou visitar o Abel. E foi, fraturada, visitar o meu pai. E visitou. Quando acabou a visita, ela saiu e foi para o atendimento médico, porque tinha fraturado a mão. E eu cheguei de viagem, soube da ocorrência, e fiquei muito enternecido com aquilo, e fiz uma crônica, que eu botei no livro, inclusive. Fiz a crônica e narrei, antes, no Evangelho do Lar de Família, narrei. Mas narrei como se fossem dois jovens enamorados, e contei essa situação como se fossem dois jovens enamorados. Quando eu acabei de citar a situação, o telefone tocou. E aí, ela me disse, que tal, tá bom? Ela olhou para mim e disse, faltou o beijo que eu dei nele que você não colocou aí. Aquele dia, ela fazia bodas de diamante. 60 anos de conjugalidade naquele setembro florido. Olha a consciência do espírito de levar até o fim o seu amor. Porque uma coisa é levar até o fim, esbravejando, xingando. Não, eu vou levar mesmo, porque eu tenho que pagar você é minha... Muitos casais fazem assim, você é a minha cruz. Cheio de mágoa, leva uma encarnação cheia de mágoa. E acha que isso é bom, 40 anos de mágoa. Completa bodas de ouro enferrujado, que late lá embaixo, de mágoa. Vai reencarnar de novo. Minha mãe não.
60 anos, bodas de diamante. Ele disse, foi. E ela ficou, ainda está aí, nos humilhando com a sua evolução espiritual. Eu digo para ela, a senhora me humilha, mamãe, com as atitudes de sabedoria. Então Deus dá essa graça para nós, de termos espíritos, que às vezes é um filho, é uma mãe, é um irmão, que são espíritos que estão acima da gente, outros estão um pouco mais abaixo, e nós podemos olhar o nosso projeto divino e alinharmos no propósito existencial para sabermos que tudo está certo. E de que quando dói, é o momento da alquimia, da transmutação. De que você, lidando na tua família, no teu trabalho, no teu grupo social e no centro espírita, você é chamado a fazer o que precisa fazer. E não está fazendo de graça para ninguém. Você rogou para que a misericórdia divina te favorecesse esse plano reencarnatório. Tu não estás no centro espírita desempenhando uma atividade como voluntário superior, um Chico Xavier, que fez um programa e extrapolou seu programa em função de ser um espírito altaneiro. Nós somos tupiniquins, rogamos ser servidores na casa espírita. A gente dá um passe, ainda fica, dou passe, a pessoa está reclamando, deu passe, se ela reclamar, dê outro passe, e fique dando passe, porque é melhor dar passe do que precisar de passe. É melhor atender do que ser atendido. É melhor coordenar o estudo sistematizado ao fazer a palestra do que estar sentado para depois tomar passe porque está obsediado. É melhor servir do que ser servido. Então agradeça a Deus a oportunidade de estar num evento como esse, se abastecendo para voltar para casa para ser uma melhor pessoa, sabendo que você é um espírito que veio com um programa e que você está ajustando esse programa para não se identificar com aquilo que o espírito André Luiz coloca em Os Mensageiros, dizendo que a maioria dos tarefeiros fracassam. Uma cota menor desempenha a tarefa programada parcialmente e raríssimos triunfam. Assumamos o compromisso com Jesus, que nos guia ao encontro do Pai e nos ensejou Allan Kardec para que não perdêssemos a chave de abrir essa porta, como diz Emmanuel. E valorizemos o Espiritismo desde o berço até a finalização da nossa existência corpórea, porque uma UTI num paciente terminal tem valor de ouro para um espírito que precisa, às vezes, de alguns minutos a mais para sair do corpo melhor, como em Sexy Destino, André Luiz coloca, quando aquela jovem que tinha sofrido aquele acidente, estava para desencarnar. E os médicos passam no corredor, os comentários se estabelecem, e alguém lamenta, porque ela ainda estava viva. E o benfeitor diz, enquanto nós estamos fazendo um esforço para mantê-la no corpo, para resolver questões emergentes existenciais, as pessoas inconsequentes da vida espiritual dizem essas asneiras na minha fala tupiniquim. O pai, que lhe havia tentado seduzir sexualmente, o pai adotivo, vem culpado e pede a ela que ela o perdoe. Ela o perdoa. E ele diz, ela estava em coma, que ele movimentasse pelo menos uma falange. E os espíritos atuam cerebralmente para que ela voluntariamente tenha condições de mexer uma falange para dizer para ele que ela o perdoava. E com assistência espiritual, ela mexe a falange e o pai se libera de uma demanda de culpa imensa, porque tinha tentado seduzir a filha adotiva e ela tinha sofrido aquele acidente e estava a caminho da morte. Ele sai com essa expressão da misericórdia divina que não comunga com a eutanásia, e aquela mulher agora pode sair do corpo apoiada pelos espíritos superiores. A nossa caminhada é na direção do divino. Nós somos o peregrino proposto pelo espírito Tagore.
O nosso jeito de alcançá-lo pode ser a criança, pode ser o jovem, pode ser o adulto, pode ser o esposo, pode ser o companheiro da casa espírita, pode ser um rancho colocado ao nosso lado, pode ser alguém que tu encontres na avenida circunstancialmente, para que tu possas, aos poucos, poder que a divindade está no encontro amoroso que você for capaz de estabelecer a cada encontro existencial. Mesmo com tantos limites, com tantos problemas, com tantas imperfeições, faz o teu melhor. Quando olho para a minha mãe, vejo como uma mulher extraordinária, um espírito superior. Mas quando eu olho para o meu pai, eu o reverencio, porque trazendo um transtorno psiquiátrico grave, uma deficiência orgânica grave, ele conseguiu vitoriar numa encarnação de 92 anos, quando tinha tudo para perder de novo, aparentemente. Vitoriou, e o Espiritismo foi essa salvaguarda de apoio. Todos caminhamos para Deus. Assumamos de que cada pessoa faz parte de um convite amoroso para tu te aproximares um pouco mais dele, desabrochando a luminosidade que vem de dentro. E tu vais te conectando cada vez mais com ele, subindo a montanha na direção do cume. E aí, lá pelas tantas, você haverá de entender que tudo que rege do riacho, o vento, o sol, o animal, falam de Deus, porque conectado com ele, enamorado dele, as coisas, as pessoas, a natureza externa ao homem vai fazendo mais sentido para o homem. E mesmo aquelas coisas mais desafiadoras e patéticas, mesmo as crueldades, fazem-nos entrever a divindade que não está alheia aos morticínios, às tragédias, aos processos esquisitos com que o homem é o protagonista. É necessário, portanto, a identificação com esse programa que o Espiritismo propõe, fazendo da nossa encarnação um projeto iluminativo a cada dia, na certeza de que, às vezes, no final da caminhada, nós podemos derrocar, podemos ter um acidente de percurso, e de que isso não deve nos paralisar, e nós não podemos, de modo algum, jogar a nossa experiência no corpo, no lixo, em função de uma circunstância que venha na contramão das nossas aspirações e desejos. Por isso, Tagore tinha razão, falando do peregrino, que qual andarilho não encontrava o divino, mas que quando encontrou o outro, pôde encontrar os três de uma só vez, fazendo o sentido de um concerto, de uma caminhada que estava identificada com um projeto de alcance da divindade através do amor ao outro, na descoberta do amor a si próprio. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobria os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas expectativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura, para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Obrigado.